O que era a hospedaria dos imigrantes no Brás? Aos que chegaram e construíram um país, imigrantes. Nada fácil a tarefa de sair do seu país de origem para embarcar em um sonho cujo fim é desconhecido. Para trás ficaram suas famílias, suas casas, seus costumes, suas histórias. O Porto de Santos foi, para muitos dos nossos antepassados, o primeiro passo para uma aventura, muitas vezes sem possibilidade de retorno. Mas graças a esta gente que teve a ousadia de mudar, de tentar, é que o nosso país foi construído. Aos poucos, esses traços que dividem as nações estão se apagando e o que fica está apenas em fotos e histórias de um passado longínquo dos nossos avós e bisavós. Os espanhóis. Assim como muitos italianos, os espanhóis vieram para as bandas do Brasil entre a década de 1880 e 1950, com aumento expressivo de imigrantes nos anos de 1930, por conta da Guerra Civil Espanhola. Com o objetivo de melhorar as suas condições de vida, vieram principalmente oriundos da região da Andaluzia e da Galícia, e a maioria tinha como destino as fazendas de café no interior do estado de São Paulo. Mas muitos acabaram se estabelecendo nas cidades, formando uma força motriz que impulsionou o desenvolvimento industrial. Em Santos, a colônia espanhola se unificou e constituiu o Centro Espanhol de Representação, já em 1885. Dois fatos relevantes para a comunidade espanhola foram o resgate dos náufragos do navio Príncipe das Astúrias, em Ilhabela, o maior naufrágio da costa brasileira em número de óbitos, e a transformação do centro em um hospital para atender as vítimas da gripe espanhola. Fundaram também o Jabaquara Atlético Clube. Hoje, o local onde os imigrantes chegavam após o trajeto de trem abriga o Museu da Imigração do Estado de São Paulo. A pousada foi inaugurada em 1887 e fechada em 1978. Em seu lugar fica o Museu da Imigração. Adelante! Vayamos a nuestro hogar con las bendiciones de Dios. Sim, enfim era chegada a hora de se incluir e se estabelecer no novo mundo que já estava às portas, ali, esperando. Entonces, adelante! Viva! Viva Brasil! Chegamos! Um grupo de espanhóis vindo no mesmo vapor, Hermatapã, juntaram-se a eles, na porta da hospedaria, 24 horas depois da chegada, e com um administrador, enviado pela fazenda, foram até a estação e permaneceram esperando pelo trem na Estação do Brás, com destino a São Manuel, no centro-oeste, em São Paulo. Os imigrantes que chegavam à hospedaria dos imigrantes, no Brás, em São Paulo, entre o final do século XIX e início do século XX, eram transportados para São Manuel principalmente por ferrovias, muitas vezes em condições precárias e subsidiados pelo governo ou pelos fazendeiros de café. O trajeto envolvia os seguintes passos. Saída do Brás. Os imigrantes saíam da estação ferroviária anexa ou próxima à hospedaria dos imigrantes, situado no bairro do Brás. Linha férrea. Utilizavam a malha ferroviária paulista, com destaque para a Estrada de Ferro Sorocabana ou empresas associadas que conectavam a capital ao interior. Trajeto até São Manuel. A partir de 1888, a Companhia Ituana, depois integrada a Sorocabana, possuía ramais que ligavam a região Sorocaba até Botucatu e São Manuel. A viagem passava por estações e conexões como Capão Bonito, mais tarde Rubião Júnior, próximo também a Botucatu. Destino final. O destino final era geralmente a estação de trem de São Manuel, de onde seguiam para as fazendas de café da região. Embarcados finalmente. Algumas horas depois de um transporte apertado, abafado, chegaram à Fazenda Redenção.
O grupo comemorou e oraram todos juntos para agradecer a chegada. Estavam todos bem e com grande afã de conhecer as moradas individuais que lhes seriam destinadas. E também o trabalho na agricultura cafeeira, que era para eles, que não conheciam, uma novidade auspiciosa. Foram recebidos pelo capataz da fazenda, acompanhado de um jovem espanhol. E quem era o jovem espanhol? Um guapo jovem, forte, de olhos castanhos esverdeados, pouca fala e ainda tropeçando nos termos das palavras e nos nomes em português. Um português sofrível que ele nunca se empenhou em aprender. Era ele Gregório Tomás, futuro marido de Rosa, o pai dos filhos que depois de alguns anos se constituiria. Então Gregório, sob as ordens do capataz, dirigiu-se ao grupo, falando diretamente com os chefes das famílias, os orientou e conduziu até a casa destinada aos imigrantes, onde eles se instalariam até cada grupo familiar receber a sua moradia oficial, que estava em construção. Todos seguiram, e na casa temporária dos imigrantes da fazenda, cada um se instalou no seu espaço destinado, em conformidade com a quantidade de famílias que se constituíam. A prole de Agostinho e Rosalina, constituída de 4 filhos e adicionados a ele 2 adultos, coube-lhes um espaço pequeno, 2 quartos menores, já que o banheiro e a cozinha eram coletivos. Instalaram-se e participavam da organização dos demais espaços coletivos, já que em ambientes comunitários essa seria a melhor forma e mais justa possível. Passados algumas semanas, as primeiras casas foram liberadas, pequenas, mas o suficiente para atender as famílias, embora simples. E agora os colonos poderiam providenciar algumas melhorias, atendendo às necessidades da sua família. As casas dos colonos na Fazenda Redenção, em São Manuel, São Paulo, eram moradias simples, tipicamente organizadas em vilas ou colônias próximas aos cafezais, destinadas aos imigrantes europeus e também aos trabalhadores nacionais. Em construções funcionais, frequentemente de pau a pique ou tijolos, com estrutura modesta, caracterizada a vida rústica dos trabalhadores no interior paulista durante o ciclo do café. Características principais: localização e estrutura. As casas formavam núcleos coloniais posicionadas estrategicamente para facilitar o acesso dos trabalhadores aos cafezais. Construção: geralmente construídas com materiais locais, muitas vezes com paredes de pau a pique ou tijolos cozidos, telhas de cerâmica e chão de terra batida ou madeira rústica. Simplicidade: diferente da casa grande, a casa do colono era pequena, com poucos cômodos, evidenciando as condições da vida simples e muitas vezes a vida difícil a qual o imigrante era submetido. Ambiente: eram casas funcionais, com pouca decoração, focadas estritamente na moradia e no descanso do trabalho. E foi em uma dessas moradias de pau a pique que a família Cienfuegos se instalou. Assim que, já acomodados, Agostinho fez como era de costume, canteiros no entorno da casa e semeou o grão de bico, favas verdes e algumas batatas que conseguiram com os vizinhos. Faltava o principal, cebolas, mas isto contaremos no próximo episódio.